Olá pessoal, vamos jogar um pouquinho de Phasmo e deixa eu só terminar de preparar o meu cafezinho aqui. Eu acordei agora há pouco, estou precisando de uma... Quer dizer, agora há pouco não, coisa de mais ou menos uma hora, eu imagino. Mas eu tava precisando de alguma coisa para dar aquele gás inicial, sabe? Tirar aquela coisa meio morosa de quando você acorda e fica se arrastando por aí. Uma boa canequinha de café é ótima para isso, né? Ah, vejamos. Coincidentemente, o último jogo que eu gravei e o último que eu coloquei para vocês assistirem, que não foi o mesmo jogo, foram ambos em Willow. Hum, vamos jogar em Grafton? Porque eu acho que de todos os mapas é um que a gente jogou menos, porque é o mais recente. April Night. Ok. Ah, fugir do fantasma na caçada. Gravar dois sons com o Sound Recorder e 3 vídeos. Ok. O som eu não tenho certeza se a gente vai fazer ou não, porque não sei porque eu peguei o, a Spirit Box. Como eu disse pra vocês, eu não tô meio lesado. Vai ser um Vocês Investigam, então a gente, ou pelo menos a gente vai tentar fazer um Vocês Investigam. Às vezes o fantasma dá com as coisas muito na lata, não dá pra gente fazer muita coisa a respeito, né? Pegar uma evidência, às vezes, de uma forma que você não tem como ah, esconder, tudo bem, não sei o quê, mas às vezes o fantasma joga tudo na cara de uma forma que não tem como. Bom, como é que funciona a coisa aqui? Eu vou tentar fazer a investigação e ficar quieto sobre as evidências e no final a gente compara os resultados. Para isso tem uma tabela, se vocês quiserem jogar junto comigo, né? Fazer a investigação de vocês, vai ter uma tabela ah, no fim, onde vocês podem marcar as evidências e comportamentos do fantasma para fazer a investigação de vocês, mesmo sem estar jogando o Phasmo diretamente, né? Assim dá para fazer uma coisa meio bacana do tipo, puxa vida, eu estou preso em algum lugar que eu não posso usar o meu computador ou console e por isso eu não posso jogar o Phasmo, mas eu tenho um acesso aí à internet no telefone, alguma coisa assim. Pega lá um vídeo da playlist lá qualquer e aí faz a investigação junto comigo, né? Bom, e também é bom para quando vocês forem jogar o Phasmo, só por vocês mesmo, porque essa tabela ajuda a identificar
e diferenciar o Twin, desculpa, o Twin não, o mímico dos outros fantasmas. Eu não sei porquê, mas de vez em quando eu misturo o Twin e o mímico. Bom, deixa eu tomar um gole de café. É bem bacana você ver a neve se infiltrando pelo buraco. Uma dica para quem está começando o Phasmo agora é quando você tem um evento, o IMF fica todo maluco. Mas se você consegue achar o ponto inicial, o ponto focal do evento, você vai ver que você vai ter um sinal de IMF claro no final, seja do nível que for. Agora não deu para esconder. Isso foi um IMF5. Foi uma panelada de IMF5. Uh, Além dessa tabela, que ela tem também as frases da Ouija e da Spirit Box, uh, não, peraí. Nossa, as garrafas quebradas podem ser apanhadas, vai ter muita coisa para apanhar lá então. É... O que mais? Assim, as dificuldades dessa partida estão na descrição, tá? Se vocês quiserem falar comigo, quiserem jogar comigo, quiserem deixar uma pergunta, quiserem deixar uma sugestão, os comentários estão aí.
E no caso de jogar alguma coisa que exija uma capacidade de resposta mais rápida, né? Mesmo que vocês estejam apenas com pressa, tem aí o Facebook e o Discord do canal. São as formas mais rápidas de entrar em contato comigo. Facebook, basta você deixar uma mensagem lá no link da página, que eu respondo assim que eu puder. E no caso do Discord, vocês entram no server e deixam uma mensagem no chat geral, marcando meu nome, @doccorvos, para que eu saiba que alguém está tentando falar comigo. Na verdade é Doc Corvus Corax, mas vamos ser sinceros, na hora que vocês começarem a escrever o Corvus, o Discord já vai dar o autocomplete para vocês ali, né? Começa a escrever doc, já, se não deu antes, vai estar dando o autocomplete para vocês. E, ou então, lá no server, clica no meu nome com o botão direito. E aí clica para mandar mensagem. Pode ser um fantasma que tenha vindo atrás da gente. Não dá para ter certeza ainda. O mapa é pequeno. A gente vai notar isso pela constância da temperatura naquela sala ali. Depois, se tiver Ghost Orb, né? Nossa, até pegar coisa dentro do armário dá. Eu estou reclamando pelo número de objetos, mas o mapa é maravilhoso, tá? Não estou colocando o mapa para baixo. Eu adoro esse mapa. Virou meu mapa favorito em termos de casa assombrada em jogos. Tem basicamente tudo que você pode esperar de uma casa abandonada, assombrada. E na descrição também tem as dificuldades que eu uso nessa partida. Caso vocês queiram fazer um jogo com dificuldades similares às que eu faço aqui, por qualquer motivo que seja, fiquem à vontade para fazer isso. Mas eu só quero deixar claro que essas dificuldades elas são feitas para tornar o jogo mais interessante. Não é necessariamente para tornar um jogo fácil ou difícil. Eu aumentei a chance de algumas coisas, eu baixei de outras, para tornar os vídeos mais interessantes, né? Por exemplo, eu tirei o negócio da digital desaparecer, né? Da UV desaparecer, porque eu já tinha reparado em alguns vídeos ali que eu ficava muito tempo até eu conseguir uma digital e às vezes quando o fantasma interagia, se o mapa era grande, eu estava longe ou estava sem o equipamento por perto, e até você conseguir
que o fantasma interagisse deixando uma digital num local que você está com o equipamento, demorava. Então eu tirei o tempo da digital por causa disso. Mas enfim. Outras coisas eu aumentei para tornar mais difícil identificar. A coisa de tirar a caçada é justamente para tornar mais difícil a identificação, porque tem muito fantasma que você identifica na hora pela forma de caçar, né? Por exemplo, se você começa a ser caçado assim que você entra no mapa, a quantidade de fantasmas que consegue fazer isso não é muito grande, né? Para dizer o mínimo. Mas eu não recomendo a ninguém ficar jogando só dessa forma como eu estou jogando, porque você acaba perdendo o, a prática, os instintos na hora de lidar com uma caçada. Eu falo isso com a plena confiança no que eu estou falando, porque apesar de eu ainda jogar muito raramente com as caçadas, quando eu tenho tempo, não é a mesma prática que se eu estivesse jogando direto com as caçadas, tá? Esse estilo permite você focar um pouco mais na investigação, que é a minha parte favorita, mas uh, vem um pouco o custo na questão da caçada. E uma das coisas mais legais no Phasmo, na minha opinião, quando se refere à caçada, é aquela tensão de quando você tá para sair do mapa, que o teu coração começa a bater mais forte ali, mesmo que você não esteja sendo caçado na hora, porque você fica imaginando, será que a porta vai fechar na minha cara e eu vou ter que arrumar um lugar para me esconder em cima da hora? Quem nunca passou por isso? Você vê a porta ali à distância, mais ou menos como aconteceu aqui agora, que a porta fechou na nossa cara, a porta da cozinha. Mas com a porta da frente fechando e aí você tendo que se virar para encontrar um lugar para se esconder ou fazer o loop no fantasma. Porque aí entra também outro elemento legal do Phasmo. Você só pode evadir do fantasma. Ah, tudo que você tem para aumentar a tua chance de sobreviver é para aumentar a tua chance de sobreviver em uma ocasião e é consumível ou para ganhar um pouquinho mais de tempo. Então isso tudo eu acho bem legal.
Desculpa o momento de silêncio aí que eu buguei ainda, tô meio blã. Não acordei completamente, deu branco aí no que eu tava pensando no que falar. Ah, eu andei lendo um pouco mais do módulo, que é a continuação do Jujutsu Kaisen, né? Jujutsu Kaisen Módulo, o nome. Ah, eu vou dizer para vocês que eu não tô morrendo de amores pela história, não. Pra mim tá meio blá, assim, meio meh, meio. Tipo, já vi um, um roteiro bem melhor saindo da mão do GG, né? No Jujutsu Kaisen. Pra quem não sabia, o nome do autor, né, o nome que ele usa é GG Akutami no Jujutsu Kaisen. Pode ser que o fantasma tenha trollado a gente mesmo. É, a temperatura tá alta demais para essa ser a sala. Vamos aproveitar. Eu vou marcar o IMF5 porque foi na cara, não tem como esconder. Mas então, o que eu estava falando, eu não estou achando assim nenhuma maravilha. Eu vou continuar lendo, porque supostamente é uma série curta de 3 volumes, ou seja, uns 30 capítulos, a gente já está no terceiro. E é uma série que seria meio que uma continuação do Jujutsu Kaisen. Então eu pretendo ver para ver aonde vai acabar. Mas se fosse uma série independente, algo por si só, eu não estaria lendo mais, eu teria parado, porque eu não estou achando a história tão boa assim. É uma questão de gosto pessoal, não é uma questão de necessariamente a qualidade. Não estou dizendo que ele desaprendeu nem nada assim. É que eu não gosto de misturar temas de sobrenatural com ficção científica. Em geral, me desagrada profundamente. Ficção científica eu gosto quando a coisa tenta ser o mais científico possível, né? Claro que tem os elementos de ficção que a gente passa por cima e não sei o quê. É, E sempre que eu falo de elementos de ficção científica, como eu sou um cara já velho, eu cresci numa época que certas coisas seriam vistas como ficção científica, como, por exemplo, chamadas de vídeo em tempo real. Você falar por vídeo com uma outra pessoa em tempo real era algo completamente
fora da casinha. Você dependendo de quantos anos vocês têm, vocês nasceram já num mundo que isso é uma realidade. Na minha infância e adolescência, isso era ficção científica, tá? Na ficção científica eu gosto. Opa, Monkey Paw ali. Eu estou limpando os objetos porque parece que a gente encontrou uma outra sala com a temperatura baixa. Então a gente está esvaziando tudo. Olha o som da água, gente. Você vê a água caindo ali na mesa e o som da água ali. Nossa, que bacana. Essas sutilezas é que dão vida ao mapa. Mas o que eu estava falando do Jujutsu Kaisen módulo. Ah, eu não gosto dessa mistura de sobrenatural com ficção científica. Eu vou aturar porque é o Jujutsu Kaisen. Ah, são apenas 3 volumes, que dá uns 30, mais ou menos, né? Uns 30 volumes. A gente já está no terceiro. Ou seja, já foi 10% da série. O que diz pra gente que em mais ou menos uns 2 anos ela vai estar acabada. Então dá para tranquilamente acompanhar por esse curto período aí. Não, peraí, isso seria se fosse por mês, não é por mês, é por semana. 4, 48, 40. Não vai ter um ano. Desculpa aí, gente, eu fiz uma conta completamente errada ali quando eu falei dos 2 anos. Porque eu estava pensando primeiro no lançamento
mensal, que é o lançamento, normalmente o lançamento de quadrinho. Porque apesar de eu hoje em dia estar lendo mais mangá do que quadrinho, quando eu era mais novo eu lia mais quadrinho que mangá, porque era difícil você encontrar mangá. Quando você encontrava, você raramente encontrava ah, um local onde você podia comprar todos os volumes de forma constante. E, e ainda assim, quando você conseguia, era consideravelmente mais caro. Do que comprar o quadrinho. Quadrinho você ia em qualquer banca de jornal, você comprava e tava lá, tá bom, pronto. A não ser que fosse alguma graphic novel mais enfeitada, requintada, enfim. Mas em geral, a maioria dos quadrinhos você ia em qualquer banca de jornal e comprava. Mangá você tinha que ir atrás. E como eu falei, de vez em quando você encontrava, parava de repente. Aí você ficava feliz da vida. Não que parasse a impressão, às vezes parava a impressão, mas às vezes o jornaleiro lá não queria mais aquele lá porque, sei lá, achava que não estava vendendo, ou qualquer coisa assim, você ficava na mão. E a temperatura voltou a aumentar, mas eu acho que é um fantasma de térreo, porque esbarrou na gente várias vezes. Para ser um fantasma de outro andar, teria que ser um fantasma específico, né? Vocês sabem de quem que eu estou falando. Eu não queria fazer isso, mas acho que a gente vai ter que fazer isso para diminuir o tempo que a gente vai ficar aqui, porque eu já vi que esse vai ser um fantasma meio, ela é meio chatinha de achar a sala.
Mas se vocês chegaram a ler o Jujutsu Kaisen módulo, ah, me digam aí o que vocês acharam. Pode discordar de mim, pode falar que é a melhor coisa do mundo, enfim, não tem problema não. Como eu falei, é uma questão de gosto pessoal. Desculpa o silêncio, gente, mas aqui eu tô tendo que prestar muita atenção aqui para ver se a gente acha qualquer sinal de uma Ghost Orb. Vamos dar um tempo na temperatura também. Eu não acho que esteja aqui em cima. Porque o fantasma ficou quieta depois que a gente subiu. Apesar da gente ter tido
esses dois mistiforme. A temperatura está alta. Três mistiforme. A temperatura caiu consideravelmente aqui, mas voltou a subir. A gente quer uma sala que fique com uma temperatura abaixo de 5 graus. Mesmo com a flutuação. Isso porque eu estou jogando com a temperatura do clima nevado, tá? Pode ser que seja essa porta aqui, essa sala inicial. Mas parece que o fantasma está vindo atrás da gente ou está esbarrando na gente, não que necessariamente seja ali a sala do fantasma. É aqui. Eu vou colocar a câmera do lado de fora
porque a câmera de vídeo é um item que o fantasma consegue jogar e eu não quero perder ela, porque o fantasma jogou para algum lugar que eu não vi enquanto eu estava buscando os equipamentos. Essa oscilação, eu já falei isso outras vezes, mas essa luz caída aqui, que de vez em quando dá umas osciladas, né? Umas osciladas mais fortes, na hora que você está saindo, para mim ela lembra a oscilação da luz durante a caçada, aumenta ainda mais aquela sensação de que a porta vai fechar, aquele desespero que dá até a cada passo que você dá em direção à porta, você tem a impressão maior e maior que você vai ser trancado e abraçado até o fim pelo fantasma. Vocês lembram da Felícia do Looney Tunes que abraçava os outros personagens e não queria soltar eles? É mais ou menos os fantasmas do Phasmo, né? Eu peço licença de vocês, mas eu vou comentar uma coisa um pouquinho mais séria, mais adulta aqui, né? Enquanto a gente está jogando. Apesar de que eu gosto de não fazer. Eu prefiro não fazer essas coisas é, aqui nesse canal, que é um canal para a gente se divertir. Não que vocês não sejam capazes de entender essas coisas, não é uma coisa, mas é só que, em geral, eu prefiro tratar de coisas mais relaxadas aqui. Deixar os assuntos sérios para o meu outro canal. Mas hoje teve a reunião da Assembleia Geral na ONU e o Brasil é sempre, tradicionalmente, o primeiro país a, a se pronunciar. E quem faz isso é o presidente do país, no caso, o Lula. E a gente teve um discurso do Lula que teve perto de 1 hora, acho que não passou, não chegou nem a 1 hora. Mas ele falou com desenvoltura, estava completamente preparado para a tarefa ali. E cada coisa que ele falava, ele era aplaudido em massa. Cada ponto do discurso dele, cada tópico que ele abordava, ele era aplaudido em massa pela Assembleia da ONU.
Isso é muito relevante porque você, na ONU, você tem 190 e poucos países ali e você ser ovacionado pela grande maioria significa que você tem aprovação, né? As suas ideias estão encontrando com as ideias de outros ali. Isso tem um peso significativo grande. Não um peso em critério de votação, não é isso, porque não é assim que a ONU funciona, mas mostra que o seu discurso está indo de encontro com o que as pessoas que estão ali querem ouvir, que elas concordam com a sua opinião. Isso facilita muito, tem muita importância em termos de relações internacionais, né? E o segundo país a falar é o país anfitrião, que no caso é os Estados Unidos. E, bom, eu não vou tecer muitos comentários sobre o discurso do Trump, mas ele no final terminou elogiando o Lula, dizendo que ele gostou do Lula, que ele quer ver o Lula na semana que vem, que não sei o que, não sei o que lá. Mas isso não é o importante que eu queria falar para vocês. O importante que eu queria falar para vocês é que um dos secretários do Trump, o Scott Bessent, eu não lembro agora exatamente do que ele é secretário, mas é algo relacionado à questão comercial aí. Eu não sei se ele é secretário de comércio, se ele é secretário de alguma. Do que exatamente ele é, não lembro agora de cabeça. Mas ele, em geral, está envolvido nessas questões financeiras e comerciais. Ele aplaudiu o discurso do Lula. O Scott Bessent, antes de se juntar ao governo Trump, ele era um investidor. Uh, ele gerenciava um fundo de investimentos, né? E significa, ele ter aplaudido significa que o que ele estava ouvindo ali vai de encontro com o que os investidores querem ouvir. Não que o Trump vá dar ouvidos a outra pessoa, o Trump não é esse tipo de criatura. Eu digo criatura porque eu francamente tenho minhas dúvidas que ele se qualifique como ser humano. Não dá. Aquele cara é grotesco demais. É de uma xenofobia, um racismo que não. Desculpa, não. Eu tenho mais profundo desprezo. E ele também odeia pessoas que detêm conhecimento, né? Que é outra coisa que me irrita profundamente. Mas enfim, não quero ficar falando mal do Trump aqui também. Mas a questão é que ele falou que ele encontrou com o Lula, o Trump, né, falou que encontrou com o Lula por coisa de uns 30 e poucos segundos, e ele gostou do Lula. O, o Trump, eu já dei uma olhada na história de vida dele, na biografia dele, né? Não só por biografia escrita, né? Mas é, por notícias relacionadas a ele, de coisas em que ele estava envolvido e por aí vai.
ele é um cara meio egoísta, egocêntrico, né? E ele tem uma coisa com homens de autoridade, ele tem uma certa fixação com figuras de autoridade que, falando do ponto de vista da psicologia, tá? Remetem um pouco à questão de que, pelo que eu pude levantar da vida dele, o pai dele e ele não se davam bem. O pai dele era um cara emocionalmente distante, o que não é incomum para aquela época, né? Que não gostava do Trump e colocava o Trump sempre para baixo, mas e era um cara duro. Isso fez com que o Trump começasse a ter uma questão com figuras desse tipo. Se ele encontra um homem que não se curva a ele, por mais que ele tente fazer o bullying, que ele tente usar de qualquer meio que ele tenha para fazer a pessoa se dobrar a ele, se a pessoa não se dobra, eu tenho a impressão que ele começa a ver um pouco do pai dele ali naquela figura, e isso, tenha ele consciência disso ou não, faz com que ele queira se aproximar dessa pessoa. Não estou dizendo que ele quer ter um caso com o Lula, que ele quer casar com o Lula ou qualquer coisa sexual com o Lula, não é isso. Não estamos falando disso, tá? Estamos falando de uma necessidade de aceitação como pessoa. Quando ele encontra alguém que se mostra, que não se curva a ele, um homem que não se curva a ele, que enfrenta ele e coloca ele no lugar dele, não importa o que ele faça, isso remete à relação dele com o pai dele. E ele tem uma mudança na forma de lidar com aquela pessoa. PQP. Isso foi irritante. Fechar na minha cara logo depois que eu abri foi irritante. A primeira vez eu gostei, porque eu tive que me segurar para não xingar, porque é daquelas que pega você desprevenido. Mas essa segunda de fechar na minha cara de novo assim que eu abri foi irritante. Não estou colocando o jogo para baixo, é só que a ação do fantasma me irritou um pouquinho. Parecia algo pessoal. Eu sei que não é pessoal, que é tudo programado, que o fantasma não tem a menor ideia de quem eu sou, do que eu estou fazendo, que ele não, enfim, vocês entendem, mas parece provocação, né? Mas enfim, voltando ao Trump. Quando ele é colocado no lugar dele, ele começa a respeitar, pelo menos em algum nível. Não estou dizendo que ele vai agir de forma ética com aquela pessoa, que ele vai agir de forma moral, porque não é o Trump, esse não é o Trump. Mas na escala de valores do Trump, você ganha alguns degraus ali quando você trata ele dessa forma. E vocês podem ver, quando o Xi, o presidente da China, Xi Jinping, é, e curiosidade para quem não sabe, acho que a maioria de vocês deve saber, mas caso alguém não saiba, Xi é o sobrenome, tá? Jinping é o primeiro nome.
E curiosidade, eu sou brasileiro, mas eu tenho nome chinês, porque eu morei na China um tempo. E o meu sobrenome chinês vem de um estrategista da China antiga. Não é o que vocês podem pensar à primeira vista. Não é. Meu nome não. Eu não uso o mesmo sobrenome do Sun Tzu, que aliás é a forma ocidentalizada do nome desse estrategista, mas não é dele que vem o meu sobrenome chinês. Enfim, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui de onde vem o meu sobrenome chinês, porque precisaria explicar a história da China. E tenho certeza que não é, vocês não vieram nesse vídeo procurando a história da China, né? Se alguém quiser que eu fale de história da China, cultura da China em algum momento, me avisa que dá para fazer alguma coisa nesse sentido. Afinal, eu aprendi a respeito quando eu estava fazendo meu intercâmbio na China. Enfim, mas quando o Xi Jinping enfrentou o Trump na questão das tarifas e, e fez aquele se me tarifa, eu te tarifo de volta, você faz isso, eu respondo com aquilo e não sei o que lá, ele começou a respeitar o Xi Jinping. O Putin, ele já tinha uma certa admiração e obsessão com o Putin, porque o Putin, sendo um autocrata, e eu não estou querendo desqualificar a Rússia de forma alguma, ou Putin de forma alguma, mas não tem como a gente não dizer que ele é um autocrata, ele é. É, ele é um ex-agente da KGB, então vocês podem apostar que ele sempre soube apertar os botões do Trump e cada vez que ele encontrou com o Trump, ele apertou todos os botõezinhos do Trump como se o Trump fosse um joystick. O Trump era massinha de modelar na mão do Putin. Espera um pouquinho. Nossa, parece a bengala que eu comprei na China. Não é idêntico, mas é semelhante. Claro que a, a maioria das bengalas vai ter um formato similar, mas agora que eu reparei, tem algumas coisinhas incomuns. Só que a minha bengala é estilizada com um dragão. Eu comprei porque eu achei ela bonita, não porque eu precisasse. Tem até uma história engraçada sobre eu voltando da China com a bengala, que algum dia eu conto pra vocês, se é que eu já não contei, não lembro. Mas enfim, falando do Trump, é, o Putin dobra o Trump como se fosse uma massinha de modelar. Tanto é que teve aquele encontro no Alasca do Putin com o Trump. E o Trump falava, não, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, que não sei o que não sei o que lá. Quando ele saiu, porque eu sou foda e eu vou acabar com a guerra da Ucrânia e não sei o que, não sei o que lá. Quando acaba a reunião dos dois, o, o Trump fez o discurso ali depois do Putin, o que não deveria ser o caso. O anfitrião, nessas ocasiões, geralmente fala
fala primeiro. Quem falou primeiro foi o Putin e tudo que o Trump fez foi fazer coro à fala do Putin. Ah, o resultado daquela reunião foi o Putin falar para o Trump como se fosse usar o Trump como se fosse uma marionete. Foi hilariante. Eu lembro de ver vários amigos americanos pé da vida com o Trump, porque ele se curvou ao Putin. Eles têm uma coisa com. Não importa se o cara é democrata ou republicano nos Estados Unidos, eles têm uma coisa com a Rússia, até hoje, uma questão de hostilidade com a Rússia, que é muito forte. E os meus amigos estavam todos muito possessos com o Trump, porque foi muito humilhante pro ego americano ver o presidente deles, a autoridade máxima no país deles, agindo como uma colegial apaixonada ali, se dobrando para agradar o Trump, o Putin, né? E a grande maioria dos meus amigos americanos são democratas. Não é nem um pessoal que seja assim mais nacionalista no sentido de ferro e fogo e não sei o quê. Na verdade eu vou mudar um pouquinho, eu tinha colocado para cá, mas eu vou trazer para cá porque eu quero colocar numa área que ainda esteja coberta pelo dots. A temperatura parece ter aumentado. E com essa coisa do Lula não ter se curvado ao Trump esse tempo todo, ele meio que entrou nesse clubinho de pessoas que o Trump, abre aspas, admira.
Are you here? Are you near? Não tem como esconder isso, né, gente? Está entre três fantasmas, mas eu tenho quase certeza de qual é o fantasma. Mas vamos lá. A gente sabe que não pode ser um Oni, a gente sabe que não pode ser Shade. Ah, eu já estava esquecendo. April Knight, where are you? Are you here? April Knight, show yourself. Give us a sign. A gente já sabe o que que é, porque apareceu ali, não tem nem como esconder. Não deu tempo de eu gravar, mas apareceu escrito na tela, né? Não tem como esconder. É uma Wraith. É um dos fantasmas mais chatos da gente encontrar, porque fica se teleportando para lá e para cá, não tem Ghost Orb. Em um mapa apertado como Grafton, Willow, um Twins às vezes pode dar a impressão de ser uma Wraith, porque ele vai ficar é, pulando por tudo quanto é canto, porque o mapa não é muito grande, mas em geral ele não vai sair do mesmo andar dele. E a gente viu ela indo para outro andar. O que ainda poderia ser um fantasma que está na sala com a escada. Isso explicaria perfeitamente a questão. Mas, quando a gente subiu para o andar de cima, ela veio algumas vezes atrás da gente. Infelizmente, ela deu com a língua nos dentes, não teve muito como esconder. A, a Dirt Water, se você pegar na hora que o fantasma abriu a torneira,
ou na hora que o fantasma está escrevendo no livro, você consegue gravar essas coisas, tá? Mais uma vez, para quem está chegando agora no Fasmo, que está aprendendo ainda as coisas, as fotos de fantasma e vídeos de fantasma que valem mais aliás, as fotos e os vídeos que valem mais são as do fantasma, especialmente durante caçada. O Dots não vale tanto quanto as outras, mas é uma foto que ainda assim tem um valor bom. Foto de crucifixo queimando também é muito boa em termos de dinheiro. Mas o que eu estava falando, então o, o Lula e o Trump devem conversar na semana que vem a respeito aí da coisa toda, né, tarifas e bababá, bababá. O Lula sempre deixou claro que ele não vai ah, abrir mão da soberania, e se ele fizesse isso, ele está entregando a eleição do ano que vem. Interação, eu não sei que interação foi essa. Shadow Ghost, maravilha, peguei todos os vídeos. Eu vou pegar o gravador, mas eu não tenho certeza se eu vou pegar todas as gravações, porque como a gente já viu em outras partidas, esse gravador de nível 1 ele é uma maravilha. Às vezes você vai até em cima da onde está ocorrendo o som, as luzinhas vão ali no máximo e ainda assim não grava. Eu fico doido. Qualquer foto de fantasma tá valendo, maravilha. Não encostem no fantasma. Se o fantasma vier em cima de vocês, tentem fugir sempre durante esses eventos. Não estou nem falando de caçada, é claro. Caçada não é para encostar mesmo no fantasma. Porque você encostar no fantasma tira a sanidade, tá? Para quem está chegando agora no Fasmo. Mas essa coisa deles se encontrarem, os dois, fantasma translúcido. Ok, peguei todos.
Eu nem vi, eu só dei um passo para trás, apertei o botão e falei, dane-se, vamos tentar. Dois sons únicos. Então, quem sabe a gente tem alguma resolução, se bem que eu acho muito difícil, porque o que o Trump quer, na verdade, no discurso da ONU dele, ele não falou no nome do Bolsonaro. Claro que ele bateu nas mesmas teclas idiotas que ele vem batendo esse tempo todo, ainda foi mais idiota que isso, falando que aquecimento global não existe e trocentas outras idiotices. Falou que a Covid era uma arma biológica, enfim. Não é, gente, tá? Não é. Caso alguém tenha dúvida, não é. Quando eu morei na China, a cidade que eu morei mais tempo foi justamente Wuhan, que é onde a pandemia começou. Uma cidade que lembra muito São Paulo. É uma cidade mais utilitária que turística, mas que ainda assim tem vários pontos. Tem vários pontos turísticos, tem os Mil Lagos. Se algum de vocês já leu Rama ou assistiu o anime Rama, Rama Meio, né, que eu tô falando, ah, a coisa do Rama, que ele caiu na fonte amaldiçoada e tudo mais, e, e tudo mais, que eles falam da região dos Mil Lagos amaldiçoados e não sei o que e tal, é o Han, tá? Porque o Han fica na região dos Mil Lagos. E tinha um lago muito bonito lá que você podia passear de barquinho e tudo mais. Que eu fui várias vezes num parque lá que é bem no meio da cidade. Ah, só que você não pode entrar na água do lago porque a água na época era muito poluída. Are you here?
Are you here? Behind. Are you near? Behind us. Are you far? Are you friendly? Ahead. Are you here? Are you near? Taxi. Are you far? The young Indian. Killing. Give us a sign. Behind us. Show yourself. Young Indian. Give us a sign. Show yourself. Give us a sign. É, gente, parece que ela não quer cooperar. A April Knight não quer cooperar com a gravação. Consegui pegar uma só, mas não estou conseguindo chegar nem na metade da barra pro resto, então não vou ficar perdendo tempo de vocês. Mas tem chance da gente, pelo menos por um tempo, afastar essa perseguição aí do Trump, porque o que ele quer, na verdade, é afastar o Brasil do BRICS. O BRICS permite a união dos países do BRICS, não que a gente dependa dos outros países do BRICS, tem uma relação de dependência entre si, mas não que a gente seja o coitadinho, não é nesse sentido. É que um país supre as necessidades do outro ali. A China é o país mais industrializado e não sei o que lá do mundo, né? A China e a Rússia são o segundo e terceiro maior exército do mundo hoje. Em termos de armamento nuclear, os Estados Unidos e a União Soviética estão bem emparelhados. Atualmente eu acho que a Rússia tem um pouco mais de ogivas, mas varia bastante entre os dois, porque tem uns acordos de redução aí das ogivas. Então, flutua um pouco a quantidade de ogivas entre os dois países. Mas tem uma relação de interdependência. Por exemplo, o nosso agronegócio depende de fertilizante da Rússia. Em contrapartida, a Rússia, a gente também compra um pouco de petróleo da Rússia, mas em contrapartida, a Rússia depende da China da China e da Índia comprarem o petróleo dela para manter e a gente comprar o fertilizante também, para manter a economia dela ativa mesmo com as sanções, né? E a China vende produtos industrializados para todo mundo, isso não tem nada de novo, mas a China depende muito da gente no que se refere a alimentos, né? Depende do nosso agro. Porque antes ela comprava dos Estados Unidos. Se o Brasil se afastar da China, ela vai ser forçada a voltar a comprar dos Estados Unidos, o que coloca ela numa situação de vulnerabilidade em relação ao Trump e o governo americano. Então o Trump, eu não acho que ele seja inteligente o bastante para perceber isso, mas alguém ao redor dele percebe. Bom, a gente pegou 5 fotos, a gente pegou 5 vídeos e pegamos uma das gravações. Ficaria faltando a outra para completar esse objetivo e esse aqui não dá para fazer agora porque é da caçada, mas todo o resto a gente já completou, né?
Sendo que o objetivo principal, que é identificar o fantasma, a gente só vai completar quando a gente encerrar aqui. Enquanto o Trump estiver no poder, isso nunca vai acabar. A gente vai continuar vivendo no meio dessa bizarrice, mas deve dar uma acalmada, pelo menos por um tempo, por uns, sei lá, um mês, 2 meses, porque esse cara é maluco. É... Eu digo que ele é maluco porque ele faz umas coisas que só fariam sentido se fossem bem planejadas, bem arquitetadas e não feitas de uma forma atrapalhada e impulsiva como ele faz. Essa questão protecionista que ele está fazendo com os Estados Unidos, de querer taxar todo mundo e que não sei o que, não sei o que lá, funciona, funciona, se for bem feita. Que não é o que ele está fazendo. Ele coloca e taxa, coloca e tira as taxas dependendo de como ele acordou ou se deu 5 minutos nele. Isso diminui a confiabilidade e afasta os investidores, prejudica as relações internacionais, enfim. E eu quero deixar claro que eu não estou dando conselho financeiro para ninguém aqui, tá? Mas enfim, uh, isso tudo é para chegar no final e falar, olha, uh, a gente não sabe o que vai vir aí no futuro, mas eu acho que a gente vai ter pelo menos uma pequena calmaria. Vai terminar a insanidade deles ameaçando a gente quase todo dia, se não todo dia. Porque ou é o Trump ou é algum dos idiotas cercando ele, ou a embaixada americana ameaçando a gente. E podem ficar sossegados que ele não vai atacar o Brasil. Porque atacar o Brasil é cutucar a China e a Rússia. A gente, apesar de que isso não foi anunciado publicamente, mas foi basicamente anunciado publicamente, a gente está criando um acordo de defesa com a China. Porque quando teve aquela comemoração da vitória na Segunda Guerra Mundial, ali, deles terem expulsado os japoneses e tudo mais, quando teve aquilo, que teve aquela parada militar cheia de equipamento militar ali e tudo mais, só faltou eles colocarem os porta-aviões ali na avenida, né? Que foi uma clara mostra de poder militar para o mundo, deixando claro assim, ó, a gente não quer briga, mas se vocês quiserem brigar, dá uma olhada, entendeu? É claro que algumas pessoas podem dizer que poderia ter coisa ali que é vaporware, que é só aparência, que não tem funcionalidade. A gente nunca vai saber até a coisa ser usada de verdade, né? Mas eu duvido que tudo que estava ali fosse vaporware, tá? É muito improvável isso. Enfim, foi uma amostra do, olha, a gente quer diplomacia, e essa sempre foi a estratégia diplomática da China, a gente quer diplomacia, a gente quer que todo mundo saia ganhando, a gente quer ser amigo de todo mundo, mas se você vier procurar briga, vai ter. E o Brasil, ele mandou acho que foi o Celso Amorim para lá, que é basicamente um ministro de relações exteriores não oficial do Brasil, porque ele é um diplomata que tem uma certa história. É, e quando ele foi para lá, ele foi acompanhado de adidos militares, que é coisa que o Brasil não manda para lugar nenhum. Até hoje, o único país que tinha adidos militares brasileiros era os Estados Unidos. Isso significa que a gente pode estar se organizando para uma parceria de algum tipo entre os dois países, seja para exercícios militares, uma cooperação maior entre os dois, até um acordo de defesa mútua. E pela essa relação de dependência que eu falei para vocês, isso
torna mais provável essa questão eh, de acordos de defesa mútua. E o Trump, ele sabe muito bem que se ele... E, aliás, os Estados Unidos já tentou invadir o Brasil antes, tá? Década de 90, não sei se vocês estavam vivos nessa época, 93. Na época o presidente era o Clinton, então não tem nada a ver com ser democrata ou republicano, o presidente americano. A questão é que na época ali, eles estavam tentando se aproveitar da demarcação de uma tribo, das terras de uma tribo indígena lá, para entrar na nossa Amazônia, vindo da Guiana, e tentar ocupar ali o território, colocar as tropas ali, e aí falar que aquela tribo indígena era soberana e que eles iam assegurar o governo a independência daquela tribo. Porque a terra ali é muito rica, tanto em termos de do que você pode plantar ali, como riquezas no sentido de minerais, metais, joias, né? Que você pode tirar do solo. É, então, é isso aí. Só que na época, lá em 93, o exército brasileiro percebeu o que eles estavam tentando fazer e mandou as tropas ali para a região. Começou um enorme exercício, abre aspas, né, militar ali na região, com paraquedistas caindo aos montes ali, cobrindo a região toda, com aviões, helicópteros e maquinário ali, né, tanques e coisa que o valha. E o americano falou, não deu, eles sabem que a gente está aqui, eles estavam na Guiana, era uma parceria ali da OTAN, a Guiana é, ali relacionada à Inglaterra, né, era a antiga Guiana inglesa. Então matou a brincadeira deles ali na hora, mas quase que eles tomam uma parte da nossa Amazônia para eles. Enfim, mas relações internacionais é interessante porque tem sempre essas reviravoltas e nenhum país é amiguinho do outro, cada país tem o seu interesse, né? Enfim. Uh, mas é isso aí, pessoal. A gente viu ali o Rafe, não tem muito mais o que falar. Eu agradeço a atenção de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.